A estratégia do Irã para enfraquecer Israel e dividir a região do Oriente Médio. Quase desde o momento em que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, analistas de política externa começaram a se preocupar com o Irã. Autoridades americanas e israelenses afirmaram que não há evidências que liguem diretamente o Irã ao ataque, e algumas fontes de inteligência dos Estados Unidos sugeriram que os líderes iranianos foram pegos de surpresa. Mas isso não significa que o Irã não tenha armado o Hamas por anos a fio e treinado seus soldados. E além do mais, há poucas dúvidas de que Teherã considera uma grande vitória que o Hamas tenha sido capaz de enganar a inteligência israelense e realizar uma operação de tamanha escala. O Irã não esconde seu forte apoio ao Hamas e elogiou o ataque. À medida que as forças israelenses avançam por Gaza, a guerra pode escalar a ponto do eixo de resistência do Irã, o Hezbollah e outras milícias apoiadas por Teherã no Iraque, no Líbano, Iêmen e outros lugares se tornarem combates diretos. Tais desenvolvimentos poderiam, por sua vez, arrastar os Estados Unidos para os combates. Mesmo que não o fizessem, uma guerra regional iraniano-israelense teria consequência de longo alcance, incluindo o influxo de refugiados do Oriente Médio para a Europa, aumento do extremismo em toda a região e potencialmente grandes distúrbios no mercado internacional de petróleo e na economia global. Teherã parece estar preparado para uma luta prolongada, mesmo que isso carregue altos custos humanos. Na verdade, se o passado é um prelúdio, a liderança iraniana provavelmente vê esta guerra como uma oportunidade para alcançar múltiplos objetivos. Vamos falar desses objetivos agora. O conflito pode unir ainda mais Teherã e suas milícias aliadas em uma máquina de combate letal e altamente coordenada. Isso poderia dar à República Islâmica uma nova reivindicação de liderança moral entre os estados do Ocidente e restaurar a credibilidade de Teherã no mundo árabe. Lembrando que o Irã não é árabe, mas persa, mas mesmo assim tem tido uma enorme influência no mundo árabe. E se a guerra se expandir para um conflito regional, isso pode criar uma janela de oportunidade para o Irã finalmente construir uma arma nuclear. O apoio iraniano às milícias armadas no Oriente Médio é antiga. Por exemplo, com a ajuda iraniana, o Hezbollah se transformou em uma força militar formidável e foi finalmente capaz de expulsar Israel do sul do Líbano nos anos 2000. A guerra subsequente do Hezbollah com Israel em 2006 infligiu custos humanos e econômicos significativos ao Líbano, mas também causou danos generalizados às forças de defesa de Israel. Alguns especialistas chegam a afirmar que esta guerra no Líbano em 2006 foi uma grande derrota para Israel. O Irã tem um plano para a escalada israelense. Para proteger seus parceiros, Teherã ameaçou que seu eixo poderia atacar Israel e os Estados Unidos se Israel passar por uma guerra terrestre em grande escala e continuar com o bombardeio de civis palestinos. Como disse o ministro iraniano das Relações Exteriores, o dedo do eixo está no gatilho. Ao avisar que abrirá novas frentes, Teherã poderia desviar ainda mais a atenção e os recursos de segurança de Israel para longe de Gaza, criando um possível espaço para uma nova intifada. E o Irã marcaria pontos com os palestinos e seus apoiadores, por vir em auxílio durante um momento existencial de crise, em contraste com ditadores árabes que parecem impotentes diante dessa situação. As ameaças do Irã de abrir frentes para além da Palestina parecem bem prováveis. Já houve escaramuças sangrentas na fronteira entre o Hezbollah e Israel no norte, ataques mal sucedidos com mísseis por milícias Houthis apoiadas pelo Irã no Iêmen, que de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos foram potencialmente direcionados a Israel, e ataques com foguetes de milícias xiitas iraquianas contra bases que abrigam forças americanas. Se essas organizações quisessem, poderiam lançar ataques simultâneos contra Israel e as forças dos Estados Unidos em toda a região, provocando represálias que poderiam rapidamente escalar para uma guerra regional mais ampla. Se o conflito se expandir, as chances do Irã dar os passos finais para se tornar uma potência nuclear aumentariam drasticamente. O país já tem a capacidade de construir uma ogiva viável. Com forte apoio de Israel, os Estados Unidos se retiraram do acordo nuclear em 2018 e, em resposta,
Teherã começou a expandir suas atividades de enriquecimento de urânio a ponto, de acordo com autoridades americanas, dizerem que o Irã já possui material físsil suficiente para fabricar uma bomba nuclear dentro de 2 semanas. E uma guerra crescente poderia criar uma abertura e uma forte justificativa para o Irã finalmente cruzar o limiar. Uma crise regional mais ampla pode gerar tanta turbulência internacional que outras potências não podem prestar atenção às decisões nucleares do Irã ou não podem gastar os recursos para detê-la. E se o conflito se expandir para envolver o Irã, os líderes do país também podem concluir que precisam de armas nucleares para sua própria defesa. Muitas das instalações nucleares do Irã são subterrâneas e difíceis de destruir. O território iraniano é muito montanhoso. Mesmo com as armas convencionais mais poderosas, a missão de destruir as instalações militares do Irã seria praticamente nulas. Para realmente eliminar o programa, Washington pode precisar iniciar uma invasão em grande escala do país. Uma perspectiva de que a crescente capacidade convencional do Irã, juntamente com seu eixo de resistência, tornaria extremamente cara e extremamente difícil. Teherã também acredita que a guerra em Gaza está sendo benéfica para encobrir a sua repressão política interna. No ano passado, as ruas de Berlim, Londres, Washington e outras cidades do mundo ficaram cheias de pessoas protestando contra a violência da República Islâmica contra as mulheres. Agora, essas mesmas ruas estão ocupadas por pessoas que protestam contra os ataques de Israel a Gaza. Para Teherã, a guerra de Israel em Gaza ocorre em um momento muito oportuno. Eles ainda veem um conflito como mais uma evidência de que o mundo está passando por uma mudança ampla e única, longe do Ocidente. Eles acreditam que os Estados Unidos estão em declínio e que novas potências globais e regionais estão subvertendo a ordem que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. As grandes potências mundiais devem reconhecer que o aumento das tensões entre o Irã e Israel é uma séria ameaça de longo prazo com repercussões globais. As partes externas devem procurar caminhos para diminuir a escalada, incluindo o uso de canais alternativos para ajudar os dois lados, Irã e Estados Unidos, a se comunicarem. Fazê-lo será difícil, mas embora possa parecer irrealista no momento, o conflito atual pode criar oportunidades de mediação. Essa comunicação poderia evitar um amplo confronto catastrófico entre Irã e Israel. Mas mesmo que este conflito não vá mais longe, os ataques do Hamas e a resposta do Irã mostram que a região já se transformou. O colapso do processo de paz de Israel e da Palestina e o acordo nuclear iraniano fortaleceram as forças linha dura, tanto nos territórios da Palestina como em Teherã. É improvável que essa guerra os desaloje e corre o risco dessa elite linha dura se tornar ainda mais poderosa. Se você gostou do vídeo e deseja assistir mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal.